parábolas extremamente importantes e de grande valor para as nossas vidas, que pode revolucionar o nosso ministério e como a gente enxerga as coisas. E essas parábolas se encontram em Mateus, capítulo 13, versículo de número 44 ao 46. A primeira parábola fala sobre o reino dos céus, que é semelhante a um tesouro. Meus irmãos, na época de Jesus, as pessoas escondiam os tesouros na terra, no campo, e às vezes morriam e o terreno ficava lá, outra pessoa comprava e não sabia que ali tinha um tesouro. E na época de Jesus, as pessoas tinham o costume de arrendar ali as terras, o campo, para que as pessoas pudessem trabalhar. E as pessoas que trabalhavam ali, elas pegavam e começavam ali a mexer na terra, arar a terra e fazer coisas dessa natureza. E terminavam que encontravam, meus irmãos, ali o tesouro. O que é que elas faziam, diz a parábola? Que elas enterravam um tesouro, ia lá e compravam o campo ao dono do campo. Não para ficar com o campo, mas para ficar com o tesouro. O que para nossa realidade hoje seria uma botija, né? Aqui eu tô no Alto Sertão, uma botija. O que o pessoal fala muito em botija, né? Diante disso, meus irmãos, o reino dos céus é assim. A pessoa encontra esse tesouro no campo e o que é que ela faz aqui nessa parábola? Ela vende tudo quanto tem, tudo quanto ela tem para adquirir o campo. Não pelo campo, mas pelo tesouro. Essa é a primeira parábola que nós podemos ver aqui nesse texto. A segunda parábola, ela é bem semelhante. A primeira, ela diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo e ali para adquirir aquela pérola de grande valor. Na época de Jesus também, irmãos, não existia tanta bijuteria como tem hoje. E as pessoas que comercializavam pérolas, eles sabiam o valor das pérolas. E muitas pessoas não sabiam, só que os comerciantes experientes sabiam o valor das pérolas, as valiosas, as médias, e assim não tinham valor ou pouco valor. Mas esse negociante, procurando uma grande pérola, né, ele pega essa pérola e ali ele vende tudo quanto tem. Quando ele vê essa pérola valiosa, vende tudo quanto tem para adquirir essa pérola. Provavelmente ali a pessoa que comercializava com o procurador da pérola não sabia do valor que essa pérola tinha, mas o comerciante sabia. Diante disso, o que é que ele faz? Vende tudo para adquirir essa grande pérola de valor. Diante disso, irmãos, o que essas duas parábolas querem ilustrar uma coisa só: que quando uma pessoa encontra o reino de Deus, ela vende tudo quanto tem para ficar com o reino de Deus. E nós podemos ver isso ao longo das Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. A primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E nessa primeira parábola, o que é que acontece? A pessoa, ela pega, vende tudo quanto tem, cheia de alegria, e ali ela compra aquele campo para ficar com aquele tesouro. Meus irmãos, nós podemos ver isso com toda clareza na vida de Zaqueu. Zaqueu, meus irmãos, isso está em Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, quando tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. Jesus diz a ele: desce depressa dessa figueira. Isso está no verso 6 de Lucas 19, e ele ali alegremente desce e não calcula nada, meus irmãos. Ele diz: olha, Senhor, aquilo que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, e a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Veja, ele não faz nenhum cálculo. Pelo contrário, ele se entrega igual a essa parábola. A pessoa vende tudo para ficar com o campo, que na verdade não é com o campo que ele quer ficar com o tesouro. No caso de Zaqueu, o que ele queria era ficar com Jesus, e mostrou claramente que ele, Zaqueu, faz isso com alegria, igual a essa parábola. Não foi uma imposição, foi porque ele encontrou o grande tesouro, que é Jesus. E ele faz isso com total alegria, sem calcular nenhum, meus irmãos, sem fazer nenhum cálculo do prejuízo que teria, porque ele estava vendo um tesouro muito maior, que é Jesus Cristo. A segunda parábola, meus irmãos, mostra aqui que o comerciante de pérolas, ele estava procurando uma pérola de grande valor. Nós podemos ver isso na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele teve um encontro com Cristo, nós podemos ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo
Paulo, ele pega essa bagagem que ele tinha, que ele era judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, isso está em Filipenses 3, fariseu, e o que é que ele faz? Ele considera tudo aquilo como perda, né? Ele faz isso de forma alegre. É tanto que Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E ele diz, alegrai-vos, ele está preso, mas mesmo assim ele diz, alegrai-vos. O que é que ele faz? Ele considera tudo aquilo como esterco para adquirir o reino dos céus. Ele diz, eu considero tudo como perda para conhecer a Jesus Cristo e o poder da ressurreição. Então, meus irmãos, eu quero dizer aqui que nós podemos tirar como lição nas nossas vidas que quando uma pessoa realmente de fato tem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é aquele sumo sacerdote que penetrou os céus para estar à destra de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que nele creem e se achegam a ele. O que é que ele faz? O que é que o apóstolo Paulo faz? Ele se desfaz de tudo, da sua fama como fariseu, que se destacava pelo seu zelo, ele se desfaz ali de bens, ele se desfaz de sua reputação, e tudo isso ele faz com alegria. Ele não calcula o que ele quer saber, é porque ele encontrou a grande pérola, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você está encontrando algo valioso, a coisa mais valiosa na existência humana, terrena e no mundo espiritual, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo, o Deus encarnado. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele, nós não fazemos nenhum tipo de cálculo, nós sim jogamos aos pés da cruz, porque nós vemos, nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo e nós podemos ver o tamanho do tesouro e da pérola preciosa que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E aí a gente se desfaz de tudo com alegria. É como Moisés, que deixou a glória de ser chamado filho da filha de Faraó e considerou os tesouros do Egito como nada diante de Cristo Jesus. Meus irmãos, essas duas parábolas têm o mesmo propósito: mostrar que quem encontra de fato o tesouro no campo e a grande pérola, ele se desfaz de qualquer coisa, por mais preciosa que seja, para ficar com a coisa mais preciosa de todas, que é com Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa mudar a sua vida, a nossa vida, a vida de quem vai ouvir, e que as pessoas possam encontrar o grande tesouro e a grande pérola que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.